A vitória vem pela fé. Amados irmãos, talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez exista uma luta dentro da sua casa, uma preocupação com a família, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, uma porta que parece não se abrir, ou uma situação que, aos seus olhos, parece impossível de se resolver. Mas nesta palavra há uma verdade que precisamos guardar dentro do nosso coração. A nossa vitória não depende apenas daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, ela depende da nossa fé naquele que tem todo o poder e toda majestade. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Observe que Jesus não disse que não existiriam montes. Ele falou sobre a fé capaz de enfrentar os montes. Todos nós temos montes na caminhada. Existem problemas que parecem grandes demais. Existem situações que parecem impossíveis e momentos em que perguntamos: Senhor, como vou conseguir passar por isso? É exatamente nesse momento em que a fé precisa falar mais alta do que o medo. A fé não significa que você não terá problemas. A fé significa que mesmo diante dos problemas, você continuará acreditando de que Deus está no controle. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação e dizendo: eu não vejo saída, mas Deus está dizendo ao seu coração: continue crendo. O seu problema não pode ser grande mais do que o seu Deus. A Bíblia nos ensina que a fé pode superar obstáculos. O monte pode estar distante de você, mas ele não está distante de Deus. Aquilo que para nós parece impossível, continua sendo possível para o Deus Criador de todas as coisas. Há momentos em que Deus não remove imediatamente o monte. Às vezes, Ele nos dá força para atravessá-lo. Outras vezes, Ele nos ensina a subir. E há momento em que, quando menos esperamos, Ele simplesmente remove aquilo que parecia impossível. Por isso, meu amigo e minha amiga, não abandone a sua fé, porque a resposta ainda não chegou. O silêncio de Deus ainda não significa ausência de Deus. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Talvez você esteja dizendo: mas eu já estou cansado. E eu quero lhe lembrar, você pode estar cansado, mas Deus não está cansado. Você pode não saber o que fazer, mas Deus sabe. Você pode não enxergar o caminho, mas Deus já conhece o final da sua história. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, nos ensina algo poderoso. Devemos considerar motivos de alegria o fato de passarmos por provações, porque a prova da nossa fé conduz perseverança. Nós não gostamos das provas. Ninguém pode gostar de passar por momentos difíceis, mas Deus pode usar aquilo que está tentando nos destruir para fortalecer a nossa fé. A prova não veio
necessariamente para acabar com você. A prova pode ser justamente o processo através do qual Deus está preparando você. Quando tudo está bem, é fácil dizer eu confio em Deus, mas é durante a tempestade que descobrimos a profundidade da nossa fé. É quando a porta se fecha que aprendemos a confiar naquele que pode abrir todas as coisas. É quando os recursos acabam que aprendemos que Deus continua sendo nosso provedor. É quando as pessoas nos abandonam que descobrimos que o Senhor permanece ao nosso lado. É quando as forças humanas terminam que começamos a experimentar a força sobrenatural do Deus Criador de todas as coisas. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Não pense que Deus se esqueceu de você. A prova tem prazo, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. Não desista no meio do processo. Existe uma diferença entre quem olha para as dificuldades com os olhos naturais e quem olha para as dificuldades através da fé. Os olhos naturais dizem, não vai dar certo. A fé diz, Deus pode fazer. Os olhos naturais dizem, acabou. A fé diz, Deus ainda está trabalhando. Os olhos naturais dizem, não existe saída. A fé diz, meu Deus pode abrir um caminho onde não existe caminho. É por isso que em 1 João, capítulo 5, versículo 4, declara, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que palavra poderosa! A Bíblia não diz que a vitória é daqueles que nunca enfrentaram lutas. Ela diz que a fé vence o mundo. A fé nos conecta a Deus. Quando acreditamos mesmo sem compreender tudo, estamos declarando, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas continuo confiando em Ti. Isso chama-se fé. Fé é continuar caminhando quando você ainda não consegue ver o destino. Fé é continuar orando quando a resposta parece demorar. Fé é permanecer de pé quando as circunstâncias dizem para você desistir. Fé é olhar para a tempestade e dizer, eu sei em quem tenho crido. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e pensando em dizer, talvez você esteja chorando escondido, talvez esteja perguntando, Deus, por que determinadas coisas acontecem? Talvez você esteja enfrentando uma batalha há muito tempo, mas hoje Deus quer renovar a sua esperança. Não jogue fora a sua fé por causa de uma fase difícil. A noite pode ser longa, mas o amanhecer chegará. A tempestade pode ser forte, mas ela não é a maior do que o Deus que está no barco. O caminho pode ser difícil, mas Deus continua caminhando com você. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, a sua vitória não começa quando os problemas terminam. A sua vitória começa quando você decide continuar confiando em Deus apesar dos problemas. Talvez você ainda não tenha percebido aquilo que está pedindo, mas continue acreditando. Talvez a porta ainda esteja fechada, mas continue orando. Talvez
você ainda não veja o milagre, mas continue esperando, porque Deus continua sendo Deus. A fé não olha somente para o tamanho da sua batalha. A fé olha para o tamanho do Deus que está conosco. Então levante a sua cabeça, fortaleça o seu coração, volte a orar, volte a acreditar, volte a sonhar os sonhos de Deus colocou dentro de você. Não permita que uma circunstância temporária roube de você uma esperança eterna. Hoje declare pela fé: eu não vou desistir. Eu não vou abandonar a presença de Deus. Eu continuarei orando. Eu continuarei caminhando, porque a minha vitória não está na minha própria força. A minha vitória está no Senhor que criou os céus e a terra. E quando a batalha terminar, você poderá olhar para trás e dizer: eu passei pela prova, mas Deus estava comigo. Eu atravessei a tempestade, mas Deus não me abandonou. Eu enfrentei o impossível, mas a minha fé permaneceu de fé. Amado irmão, amada irmã, creia, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O monte pode estar diante de você, mas Deus está ao teu lado. A prova pode ser grande, mas a graça de Deus é bem maior. A luta pode ser interna, mas a presença de Deus é poderosa. E aquilo que parece ser o fim pode ser apenas o começo de um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. A vitória pela fé não é a ausência de batalhas, é a certeza de que com Deus nenhuma batalha será a palavra final. Por isso, permaneça firme, creia, ore, espere e confie, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos falar com nosso Papai do Céu? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, Tu conheces cada coração, cada lágrima, cada preocupação e cada batalha que ninguém mais conhece. E neste momento eu Te peço, fortalece a fé daqueles que estão cansados, renova a esperança daqueles que estão pensando em desistir. Dá força, Senhor, para aqueles que estão atravessando uma grande prova. Senhor, existem pessoas olhando para montes que parecem impossíveis de remover, mas nós declaramos nesta hora que o nosso Deus é maior do que qualquer monte, maior do que qualquer problema e maior do que qualquer adversidade. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando as portas se fecharem, ajuda-nos a continuar crendo. Quando a resposta demorar, ajuda-nos a continuar orando. Quando vier a tempestade, ajuda-nos a permanecer firmes. Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas esteja unicamente na Tua pessoa. Que possamos lembrar todos os dias que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Visita agora aquela família que está enfrentando uma luta, consola aquele coração aflito, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que caiu, renova
aquela que perdeu a esperança e, segundo a tua vontade, abre portas, traz provisão, restaura vidas e realiza aquilo que somente tu podes realizar? Nós não sabemos como será o amanhã, mas sabemos quem está conosco no amanhã. Por isso, entregamos tudo em tuas mãos, declaramos pela fé: não vamos desistir, não vamos retroceder e não vamos abandonar a confiança que temos no Senhor, Criador de todas as coisas. Que a nossa fé permaneça firme até o final. Em nome de Jesus, nós te oramos e desde já nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes na tua presença. Amém.